Meu nome é Andressa, eu vou falar para vocês um pouco sobre distúrbios da voz e da fala. Primeira coisa que a gente precisa entender é que voz é uma coisa, fala é outra. Então eu tenho vários animais que têm voz, papagaio, o próprio cachorro, o gato, tá? Esses animais, eles se comunicam com a gente. Claro, o cachorro, o gato, qualquer animal, ele tem uma interação com o ser humano, ele se comunica com o ser humano. Agora, por exemplo, o papagaio, ele não fala, ele repete o que a gente fala. O único ser vivo que tem fala é o ser humano. Então, eu vou falar alguma coisa, vocês vão entender o que eu estou falando, processar o que eu estou falando e elaborar uma resposta para me dar. Isso é a fala. Então, quando eu falo de voz, eu estou falando simplesmente em laringe. Pronto, a laringe e a emissão dessa voz. Quando eu falo em fala, é um processo mais complexo que exige todo o sistema nervoso central. Então, o otorrino, ele é o especialista que trabalha com a voz. A fonoaudióloga é a especialista que trabalha com fala. Então, ela vai trabalhar tanto a questão da voz quanto a questão da elaboração da fala. E os distúrbios da fala propriamente ditos, eles são tratados pelo neurologista, que é uma especialidade que vai tratar o sistema nervoso central e ver o que está acontecendo ali, que está tendo aqueles distúrbios. A voz, gente, como que ela é produzida? Eu encho o pulmão, fecho a prega vocal, aquela prega vocal vai vibrando até acabar o ar. Puxo o ar de novo e o processo começa. Então eu falo que é análogo a um balão. Eu encho o balão, puxo, ele faz aquele barulho, né? Fininho. É como se fosse o pulmão com a prega vocal. E aí, como é que eu vou modular o som? Através da boca, da língua, os seios paranasais ele ajudam nessa ressonância e é assim que a gente vai produzindo o que a gente precisa de sintoma, de fala, né? Então, o que acontece? Eu tenho ali uma via que ela é comum ao sistema digestório e ao sistema fonador. A boca é comum aos dois. A faringe é comum aos dois. Quando a gente chega mais ou menos nessa região, eu tenho a divisão. Anteriormente, a traqueia leva o ar até os pulmões e posteriormente o esôfago leva o alimento até o estômago. Como é que eu faço para cada um ir para o lugar certo? Quando a gente respira, a epiglote vem para frente, que ela é como se fosse uma folhinha que fica nessa região, e o ar entra para os pulmões. Quando a gente engole, essa epiglote desce e o alimento escorre ali e vai para o esôfago. Então, eu tenho essa divisão ali nessas duas regiões. A laringe é o órgão da audição. Então, a principal estrutura que a gente tem ali, a gente tem um arcabouço ali de cartilagem que mantém essa estrutura rígida ali, ela sustentada, e eu tenho as pregas vocais, que são duas lâminas de tecido fininho, elas são leves e elas fazem o movimento, elas abrem e fecham o tempo todo. Só que, além disso, elas fazem um movimento que a gente chama de muco ondulatório, elas têm como se fosse um batimento mesmo de asa. E é isso que vai produzindo a voz. A, E, I, O. Lembrando que os sons mais agudos, essa prega vocal ela fica mais tensionada antero-posteriormente. Quando os sons são mais graves, elas ficam menos tensionadas. Eu tenho diferenças, né, em relação ao gênero XX e XY, né, que tem a ação hormonal ali na puberdade. Então, os homens, né, XY, eles acabam tendo uma voz um pouco mais grave. Por quê? Porque a ação daqueles hormônios ali da puberdade, eles vão fazer essa prega vocal ficar mais robusta. É a fase que a gente chama de muda vocal. E também, se eu tiver um bloqueio desses hormônios, ou uma introdução desses hormônios em, às vezes, transgêneros, eu tenho uma alteração dessa voz também, de acordo com, não só com o genótipo que eles têm, mas com essa ação hormonal a que essas pregas vocais foram submetidas. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa prega vocal saudável, então elas são estruturas bem branquinhas mesmo, pela formação de tecido, né, histológica que elas têm, e aqui a sequência. Então, a primeira foto, eu tenho o início da inspiração, né, puxei o ar. Na segunda foto, uma abertura máxima, depois eu começo a falar, então eu fecho e ela vai abrindo e fechando, fazendo esse movimento, até chegar a hora que eu tenho que inspirar de novo para começar essa voz, né, voltar a falar. E o que a gente aborda na anamnese desse paciente?
Você tem disfonia, então o termo técnico para rouquidão é disfonia. A voz falha, isso é sempre, isso é só quando você fala muito, isso é mais no final do dia, e a gente tem que ter um olhar todo especial aqui aos profissionais da voz, porque são profissionais que têm a tendência a desenvolver, às vezes, lesões que a gente chama de benignas, ou às vezes um profissional que não usa tanto a voz, mas tem esses sintomas de disfonia, às vezes ele já tem uma lesão ali, que a gente chama de lesão estrutural mínima, eu vou abordar isso, e aí ele começou a usar mais a voz e está tendo sintoma. Atenção especial aos tabagistas e etilistas, tá? É o principal fator de risco para carcinoma de laringe, então todo paciente com rouquidão, principalmente se ele tiver fator de risco, a gente tem que pensar nisso como hipótese diagnóstica. Quando o paciente perde a voz totalmente, a gente chama de afonia. Então, existe uma ausência total de voz. Existe um termo que a gente usa que é a sensação de corpo estranho laríngeo. Então, é uma sensação de alguma coisa nessa região. O paciente fala, é um bolo que não sobe, não desce, aquilo está o tempo todo incomodando, eu fico pigarreando, isso não melhora. Isso é um sintoma laríngeo também. Atenção para as crianças com atraso de linguagem. Faz parte da anamnese e da consulta de puericultura a avaliação da linguagem. Toda criança com atraso de linguagem a gente precisa investigar. E atenção para os hipotireoideus. Então, a pessoa que tem problema de tireoide, hipotireoidismo, funcionamento pior, né? Funcionamento anormal da tireoide, produzindo pouco hormônio, se ela estiver descompensada, ela pode ter disfonia também por causa de um edema das pregas vocais. O exame feito chama laringoscopia indireta. Então, através de um foco de luz, o espelho de Garcia, a gente posiciona esse espelho na região posterior ali da cavidade oral, próximo à úvula, e consegue ver através do reflexo as pregas vocais. O exame padrão ouro para diagnóstico das pregas vocais se chama videolaringoestroboscopia. Então, é essa mesma posição, né, do espelho de Garcia, mas com uma estrutura ótica que consegue ver com detalhes, inclusive consegue jogar uma luz de estrobo, onde eu consigo ver esse movimento das pregas vocais. Qual que é a diferença, então, de voz e fala? Então, quando eu tenho alguma rouquidão, a gente fala que eu tenho disfonia. Se eu tenho alguma alteração da estrutura da fala, eu tenho disfasia. Se eu tenho ausência de fala, eu não falo, eu grito, eu tenho voz, mas eu não falo, eu tenho afasia. Se eu tenho ausência de voz, eu tenho afonia. Lembrando que os distúrbios de voz, quem trata é o otorrino. Os distúrbios de fala, quem trata é o neurologista. E aí, a gente vai voltar lá na neuroanatomia para a gente entender quais são as estruturas aí responsáveis pela fala. Eu tenho um córtex, que a gente chama de córtex, né, sensorial. Então, a hora que eu falo, esse som entra pelo ouvido, né, a hora que eu falo com alguém, esse som vai entrar pelo ouvido, vai ativar a cóclea, as células ciliadas, ativa o córtex auditivo, que fica no lobo temporal. Depois, ele vai ativar a área de Wernicke, que é a área de compreensão da fala, tá? Depois ele vai mandar essa informação para a área de Broca, que é a área de expressão da fala. E o fascículo arqueado, ele liga essas duas estruturas. E aí o que vai acontecer? Eu vou responder o que me foi perguntado. E nesse caminho eu ativo memória, raciocínio, emoção. Então, gente, por isso que uma pessoa que é surda, muda, não fala. Ela não é muda, nunca foi. Ela não tem nenhum problema na laringe, ela não tem nenhum problema na área de Broca, não tem nenhum problema na área de Wernicke. Só que como ela nunca escutou, não tem, né, o córtex dela sensorial não funciona, a cóclea ali não funciona, então ela nunca teve esse caminho. E quando você observa pessoas que têm dificuldade auditiva, começa a ter um rebaixamento auditivo, tudo isso começa a ficar lento. Porque chega lento na área de percepção da voz, chega lento na área de entendimento, chega lento na área de expressão. Então, o ouvir é muito importante para esse desenvolvimento todo da linguagem, tá? A pessoa que tem, por exemplo, um AVC, isso não são casos que a gente fala que são figuras de livro, né? Que tem um AVC, um acidente vascular cerebral, na área de Broca, ele pode escutar bem, ele pode compreender tudo que é falado e ele vai ficar com uma afasia. Tá? Essa afasia
a gente chama afasia motora ou de expressão, não permite que ele fale porque essa área parou de funcionar. Ou um tumor cerebral nessa região, o que quer que seja. Se eu tiver um tumor ou um acidente vascular cerebral na área de entendimento da fala, a pessoa fala, mas ela fala igual um papagaio. Ela vai falar sem conexão nenhuma com o que é perguntado para ela ou conectado, tá? A gente chama de afasia sensitiva ou afasia de percepção. Então, aqui a gente tem uma imagem do córtex mostrando a localização dessas áreas e a importância, né, de todas elas estarem ativas em bom funcionamento para a gente conseguir escutar, falar, tá? E aí eu tenho várias coisas, né, várias causas, né, que geram um transtorno de fala. Então, a primeira que eu falei para vocês é a sensorial. Se eu não tenho um estímulo desse córtex auditivo, eu não vou ter um estímulo na área de Wernicke e não vou desenvolver linguagem. Causas intelectuais propriamente ditas. Se aquele ser humano ali, aquela pessoa tiver um déficit intelectual muito grave, ele não vai desenvolver fala, tá? Uma causa neurológica propriamente dita, um AVC, um distúrbio ali, um tumor, alguma coisa que afete essas áreas. Também não vai desenvolver fala, ou não vai falar, ou vai parar de falar. E causas psíquicas e emocionais também. A gente tem distúrbios psíquicos, né, que podem causar afasias. E causas mistas, claro, né, interligadas, tá? Em relação às disfonias propriamente ditas, que é o foco da otorrinolaringologia, eu tenho as orgânicas e as funcionais. Então, vamos entender, né? Todas as vezes que esse paciente chegar para mim com uma queixa de disfonia, eu vou fazer o exame físico, oroscopia, rinoscopia, otoscopia, a laringoscopia indireta e vou pedir um exame de videolaringoestroboscopia. Pode ser que eu tenha que levar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer uma avaliação direta dessas pregas vocais, que a gente chama de laringoscopia direta? Sim, mas isso fica em segundo plano. Então, nesse primeiro momento, é a anamnese completa, exame físico completo e, como exame complementar, a videolaringoestroboscopia. Então, a gente tem a imagem aqui, né, uma imagem que a gente vê com bem mais clareza, através do laringoscópio rígido. As disfonias funcionais, então, como o nome diz, eu uso a minha prega vocal de uma forma errada. Então, vamos supor, eu tenho uma voz, um padrão de voz mais grave. Ah, não, eu quero ter uma voz fininha. E aí eu começo a forçar um timbre vocal diferente do meu. Ou eu estou num ambiente onde tem muito barulho, a minha intensidade vocal é essa, e eu tento falar com uma intensidade vocal mais alta. Então, qualquer desajuste ali pode causar essa disfonia funcional, tá? E o tratamento é fonoterapia. A gente encaminha para fono ensinar esse paciente a fazer um uso adequado da voz, tá? Existem as alterações estruturais mínimas, que a gente brinca que é um defeito de fábrica, né? A pessoa nasce com aquela alteração ali. E essa alteração, se às vezes o paciente não for um profissional da voz, pode ser que ele nunca descubra que tenha, ou descubra que tem num exame de rotina ali, um exame que foi pedido por outra coisa. Agora, se esse paciente é um profissional da voz, às vezes ele começa a sentir dificuldade, começa a ter a rouquidão. Então, a assimetria, em vez das pregas vocais fecharem certinho, elas fecham um pouquinho assimétricas. E isso pode causar, ela acaba tendo que fazer um pouco mais de esforço para falar, e se for um profissional da voz, acaba tendo que usar essa voz mais e acaba tendo sintoma. A gente pode tentar o tratamento fonoterápico, não é indicação de cirurgia para corrigir essa assimetria, e se mesmo com a fonoterapia a gente não tem sucesso, às vezes eu tenho que trocar esse paciente de função, tá? O sulco vocal falta um pedacinho daquela prega vocal. E em vez da superfície daquela prega vocal ser lisinha, ela tem um sulco mesmo, uma ausência de substância ali. Existem cirurgias para tentar corrigir o sulco vocal, tá? A gente não usa de rotina, mas existem as cirurgias. Então, num primeiro momento, a gente tenta readaptar esse paciente através de fonoterapia. Se só com a fonoterapia a gente não tem sucesso, a gente põe na balança o custo-benefício ali de corrigir esse sulco, porque ainda não é 100% de consenso em literatura que a cirurgia é um bom tratamento para sulco, e dependendo, a gente precisa afastar esse paciente, trocar ele de função, tá? O cisto vocal, ele pode, durante a vida, aumentar. Se ele aumenta e chega num ponto que ele começa a atrapalhar muito esse fechamento, então você vê nessa imagem aqui que a gente tem como se fosse um abaulamento mesmo dessa prega vocal, que não vai permitir que ela feche retinha. Ela vai fechar a hora que esse
ponto de contato desse cisto chegar antes do resto da prega vocal, vai formar uma fenda. E essa fenda gera uma voz mais soprosa. O cisto, ele tem indicação cirúrgica dependendo do tamanho. A gente tenta primeiro a fonoterapia, se não tem sucesso com a fono, aí é consenso que a cirurgia é uma boa indicação desde que eu consiga remover esse sulco, desse cisto, sem gerar um sulco nessa prega vocal, sem gerar uma perda de substância, senão, ao invés de eu ter esse abaulamento, eu vou ter uma área mais retraída que também vai causar essa voz soprosa, essa fenda, e eu não vou ter sucesso. E a última das alterações estruturais mínimas é o microdiafragma, que ele pode ser congênito, tá? Ele pode, a gente pode nascer com esse microdiafragma ou ele pode ser decorrente de trauma também. Algum trauma na laringe, intubação prolongada, é uma sinéquia mesmo, é como se essa parte anterior, a gente consegue ver aqui na imagem, ela tem uma membrana que não deixa essa prega vocal abrir totalmente. Então, esse paciente ele acaba tendo que forçar um pouco mais para falar. Existe indicação cirúrgica? Sim. Só que o que a gente observa é que tem uma tendência, você resseca, ele forma de novo, resseca, ele forma de novo. Então, a gente tem que dosar o custo-benefício aí. Primeiro, fonoterapia, depois a gente indica a cirurgia. Então, das alterações estruturais mínimas, o cisto é o único que a gente tem com segurança a indicação cirúrgica, tá? A simetria não se trata com cirurgia, sulco vocal tem que dosar custo-benefício, microdiafragma dosar custo-benefício. Os 4 a gente manda primeiro para fonoterapia, para depois pensar em alguma outra alteração, alguma outra intervenção com a cirurgia, tá? Das lesões benignas, elas são lesões adquiridas, tá? Elas podem ser adquiridas por uso inadequado ou agressões ali mesmo na prega vocal, e a primeira delas é o nódulo. O nódulo vocal é o famoso calo de prega vocal, é o que a gente chama assim corriqueiramente de calo, tá? Por que a gente chama de calo? Porque ele é um espessamento, uma barriguinha que dá no terço médio da prega vocal bilateral e é por uso indevido da voz. Então a gente faz essa analogia com um calo porque não adianta eu só ir lá e ressecar esse nódulo. Eu preciso reeducar essa pessoa a falar de uma forma correta, porque senão ela vai continuar batendo errado ali e vai gerar outro nódulo. Então, primeiro a gente manda o paciente para fonoterapia. Regrediu esse nódulo só com a fonoterapia? Ótimo. Não regrediu, a gente indica a cirurgia, tá? Então, a gente vê nessa imagem que ele forma o que a gente chama de fenda em ampulheta. Então, eu tenho a parte posterior aberta, o terço médio se toca e a parte anterior aberta, tá? O pólipo, gente, ele é uma reação do organismo a alguma agressão. Então, ele pode surgir depois de uma laringite aguda, ele pode surgir depois de uma gripe, ele pode surgir por causa de refluxo ácido, voltar e queimar a garganta, ele pode ser vermelho, ele pode ser mais amarelado e a indicação é retirar, tá? Às vezes, o paciente dá sorte da gente conseguir ali tratar aquele processo agudo que teve ou retirar aquele agressor, por exemplo, o refluxo, e ele desaparecer. Mas, em geral, o tratamento é cirúrgico, porque a gente precisa ressecar e ele atrapalha muito a questão da fonação e, dependendo do tamanho, igual esse pólipo da imagem, até a questão respiratória fica comprometida. O edema de Heinck é uma lesão que é específica de fumantes. Em geral, mulheres, tá? XX, que tem a ação toda hormonal ali, numa vida mais adulta, em torno de 50, 60, 70 anos, e eu tenho um padrão de voz muito grave, às vezes com uma disfonia associada, e se chegar como está esse edema de Heinck aqui da imagem, até uma questão de dificuldade de respiração. E não tem outra solução a não ser parar o tabagismo. Em geral, a maioria dos pacientes, a gente parando o tabagismo, esse edema involui e volta tudo ao normal. Eu tenho que esperar pelo menos 2 meses para poder pensar em intervenção cirúrgica, e nos pacientes onde não tem essa involução só com a cessação do tabagismo, pode ser indicado sim a cirurgia. Essa imagem tem um edema de Heinck mais leve, mais inicial, e o tratamento é esse. Aqui a gente tem o último deles, que é o papiloma, que é uma lesão causada pelo HPV, e dependendo do subtipo do HPV, ela pode ser pré-maligna e predispor esse paciente a
a lesões malignas no futuro, lembrando e enfatizando aqui a importância da vacinação contra o HPV, tá? Que agora já é distribuída na rede pública de saúde para meninas e meninos entre 9 e 10 anos. Vacinação é muito importante. Tratamento do HPV é ressecção. E o que é ruim é que, em geral, ele tem recidivas. Então, você tira, ele forma de novo, tira, forma de novo. Então, é muito importante, tá? Aqui é uma outra imagem de papiloma. Então, resumindo, as lesões benignas, todas elas são cirúrgicas, com exceção do nódulo. Então, nódulo, pólipo, o edema de Heinck, a papilomatose, eles vão ser todos, a gente vai ter essa indicação cirúrgica num primeiro momento, tá? Com exceção do nódulo vocal. O nódulo vocal a gente primeiro manda para fonoterapia para depois fazer a cirurgia. E no edema de Heinck eu preciso cessar o tabagismo primeiro, tá, gente? A laringite crônica, eu falei da laringite aguda, na aula de laringites agudas e amigdalites, mas a laringite aguda, gente, ela é basicamente, são esses sintomas laríngeos ali que persistem por mais de 4 semanas. E o grande vilão é o refluxo. Então, a gente recebe muito paciente no consultório, chega às vezes assim, eu falo que chega desesperançoso, porque ele fala, não, é uma sensação de um bolo na garganta, de um pigarro, isso não melhora, eu não tenho sintoma nenhum de refluxo, eu não tenho queimação, não sinto voltar nada, já fui no gastro, não tenho nada. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando a gente come, a comida vai descer pelo esôfago, vai chegar no estômago. Chegou no estômago, ela vai misturar ali com ácido clorídrico, para fazer a digestão e ir embora. E eu tenho 2 válvulas, uma que fica entre o esôfago e o estômago e a outra que fica aqui na região superior do esôfago. Se eu tenho qualquer escape ácido para o esôfago, ele consegue tamponar. Se eu tenho qualquer escape ácido para a laringe não vai conseguir tamponar e eu vou ter uma queimadura. Agora você imagina ali, eu queimo hoje, volta o ácido, queima aquela laringe. Vai demorar mais ou menos umas 2 a 3 semanas para esse processo voltar ao normal. Antes de voltar ao normal, eu queimo de novo, e aí vira uma doença crônica. E o que a gente encontra nesse paciente que chama atenção? A hora que a gente faz o exame de videolaringoestroboscopia, eu encontro um edema na região interaritenoide. O que é isso? É um edema e uma hiperemia entre as aritenoides bem na entrada do esôfago. Então, se eu encontrei isso no exame, eu tenho tranquilidade para afirmar que está tendo escape ácido para a laringe e eu preciso tratar esse paciente. E aí, eu vou precisar de uma ajuda do gastro para isso. Tá? Mas não é incomum que esse paciente venha para o otorrino primeiro. Nessa imagem a gente vê uma prega vocal branquinha, perfeito, mas eu tenho um edema tão grande na região da seta que eu tenho até dificuldade para ver a questão, as pregas vocais ali, tá? E a gente precisa lembrar de todo paciente que tem dor crônica em laringe, disfonia crônica, principalmente se ele for tabagista e etilista ou ex-tabagista e etilista, eu preciso obrigatoriamente fazer um exame detalhado e aí vale a pena fazer a videonaso ou fibronaso, onde a gente faz a filmagem da cavidade nasal, do cávum, da base da língua e também a videolaringoestroboscopia. E qualquer lesão suspeita precisa ser biopsiada para a gente chegar a um diagnóstico. Então, resumindo, primeiro, principalmente para os profissionais da voz, higiene vocal, falar no timbre vocal adequado, na intensidade vocal adequada, hidratação e fazer pausas de descanso, evitar longos períodos. Fonoterapia, nos casos indicados, então todas as alterações estruturais mínimas, fonoterapia, exceto o cisto, que em alguns momentos a gente pode indicar a cirurgia. Se for lesão estrutural mínima, fonoterapia só para o nódulo, todas as outras a gente faz a cirurgia primeiro, tira a lesão e depois encaminha o paciente para fonoterapia. A microcirurgia de laringe é a cirurgia que a gente faz para tratar esses pacientes e a laringectomia, só em casos de câncer, quem faz é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, na microcirurgia de laringe, o paciente fica nessa posição, a anestesia geral é passado um tubo rígido pela boca, onde a gente tem a visão das pregas vocais, através de microscópio e micropinça, a gente faz a ressecção daquela lesão e encaminha para biópsia quando for necessário, quando não for, não precisa encaminhar, e depois a gente manda esse paciente para fonoterapia, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês, obrigada.